Nos destaques do Panorama CBN, presidente Lula diz em encontro com líderes partidários que não precisa pedir licença para governar e que não tem que agradar ninguém além do povo brasileiro. Brasil manda ajuda para a tragédia na Turquia. 2 aviões da FAB saíram de São Paulo hoje. Subiu para 4 o número de mortos após as chuvas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 1 morte foi confirmada e 1 pessoa segue desaparecida. E a posse do novo diretor da Polícia Rodoviária Federal. Panorama CBN. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Em busca de ampliação da base de apoio na Câmara, o presidente Lula se reuniu hoje com o Conselho Político da Coalizão no Palácio do Planalto. Fazem parte desse conselho presidentes de partidos e os líderes dessas legendas. Lula respondeu a uma série de recados que têm sido dados por aliados para que ele baixe o tom em relação ao mercado e em relação ao Banco Central. Lula disse que tem o direito de estabelecer a política econômica e social que quiser, porque ele foi eleito para isso. E disse também que não tem que tentar agradar ninguém além do povo brasileiro. Lula fez essa reunião para tentar garantir apoio em pautas importantes no Congresso, sendo a principal delas a reforma tributária. Segundo o presidente, o compromisso dele é de manter uma relação com o Congresso Nacional muito harmônica. Ele disse estar confiante de que formará maioria ampla no Congresso e de que a economia vai voltar a crescer, mas disse que não vai pedir licença para governar. E a minha confiança é que nós vamos repetir, um governo, com sucesso, para acabar com a miséria nesse país outra vez. E posso dizer para vocês que eu confio que a economia vai voltar a crescer. Depende muito de nós. A gente não tem que pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. A gente não tem que tentar agradar ninguém. A gente tem que agradar o povo brasileiro que acreditou num programa que nos trouxe até aqui. E é esse programa que nós vamos cumprir. Uma de suas falas, que pode ser interpretada como uma indireta ao Banco Central, foi a seguinte: Lula disse que muitas coisas que foram aprovadas nos últimos anos não serviram ao propósito em que muita gente apostou e acreditou. Ele não citou diretamente o Banco Central, mas diante dos embates recentes que nós temos acompanhado, inclusive aqui no Panorama, Lula pode sim ter se referido de forma indireta ao projeto aprovado em 2021 que dá autonomia à instituição e garante que o presidente do banco fique no cargo. Em mais de 15 minutos de discurso, Lula focou na questão política, disse que é o começo de uma nova relação do Executivo com o Legislativo, que quer restabelecer uma relação mais civilizada possível e que nem o governo é inimigo do Congresso e nem o parlamento é inimigo do governo. Essa reunião com os líderes partidários buscando um diálogo maior deve ocorrer todo mês, segundo o governo. O presidente afirmou ainda que pretende, a partir de semana que vem, se reunir com ministros, sobretudo os ligados às áreas de infraestrutura, para anunciar novas ações e recomeçar obras. Na terça-feira da semana que vem, o presidente viaja para a Bahia, onde vai inaugurar unidades do Minha Casa Minha Vida, oficializando a retomada do programa. Bom, eu trago agora aqui no Panorama a atualização dos impactos das chuvas fortes de ontem no Rio de Janeiro e também em São Paulo. No Rio já chega a 4 o número de pessoas mortas. A vítima mais recente é uma mulher que foi soterrada em um deslizamento em São Gonçalo, na região metropolitana. De acordo com as autoridades, as outras mortes foram registradas na zona sul da capital fluminense, na zona norte e em Saquarema, na região dos Lagos. Mais cedo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu à população que evite deslocamentos em meio ao tempo instável e reforçou que os moradores de áreas de risco saiam de casa ao ouvir as sirenes de alerta. Tivemos aquela chuva toda ontem, infelizmente, há uma vida perdida, de uma criança. É muito importante, quero reiterar isso, que ao ouvir a sirene tocando, as pessoas saiam da sua casa e vão para os locais seguros, definidos pela Defesa Civil. Na maior parte das vezes, quando tocar a sirene, nada vai acontecer, mas você está em risco. Então, por precaução, para salvar vidas, atenda esse apelo. Nós devemos ter mais chuva hoje, a cidade voltou a um certo estágio de normalidade, mas óbvio que a chuva de ontem
Caiu muito lixo, provocou bolsões d'água, alagamento, entupimento de galerias. Então, com a chuva de hoje, a gente pode voltar a ter problemas. A Defesa Civil e os bombeiros monitoram as chuvas em todo o estado nesta quarta-feira. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, também segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis de chuva para o envio de alertas para os municípios. E agora, falando da situação em São Paulo, um jovem de 24 anos morreu afogado depois de ter sido levado pela correnteza de um córrego em Osasco. Já na zona leste da capital, um homem segue desaparecido. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham nas buscas no córrego do Oratório. O subdiretor da Defesa Civil do Estado, major da PM, André Luiz Raniquel, ressaltou que a chuva que caiu nesta terça foi quase a metade prevista para o mês. Nós tínhamos a previsão de chuva, mas não uma chuva tão intensa, né? Para você ter uma ideia, a média climatológica para o mês de fevereiro, em São Paulo, é de 246 milímetros, né? Para o mês todo. E só ontem, em 6 horas, choveu 114 milímetros. Ou seja, choveu praticamente quase metade do esperado para o mês, num período de 6 horas. Então, não há sistema de drenagem que suporte isso. A previsão é de que a chuva continue nesta quarta-feira, mas com menor risco de temporais. E o governo federal segue fazendo limpa de pessoas bolsonaristas que ocupavam cargos públicos. Agora foi a vez do coronel do Exército Gustavo Soares da Silva, que era diretor do Departamento de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Esse coronel atuava como segurança do ex-presidente Bolsonaro e uma vez ele se envolveu em uma polêmica ao agredir jornalistas em uma agenda de Bolsonaro na cidade de Itamaraju, na Bahia. Na ocasião, em dezembro de 2021, um domingo, os jornalistas colocaram o microfone de TV perto de Bolsonaro. E aí, em um carro aberto, esse equipamento acabou encostando no militar. Nervoso, o coronel disse que ia, abre aspas, enfiar a mão na cara do jornalista, fecha aspas, se o microfone encostasse nele de novo. A reação foi tão desproporcional no momento que até Bolsonaro pediu calma para o auxiliar. Depois, apoiadores do presidente também agrediram os jornalistas que faziam a cobertura da agenda do presidente. A dispensa do coronel Gustavo Soares da Silva foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, mas é referente ao dia 6 de fevereiro, anteontem. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, tomou posse hoje. Em seu discurso, hoje à tarde, ele destacou que assume o posto em um momento de reestruturação na PRF. Em um discurso carregado de recados, Oliveira disse que nos últimos anos houve atos isolados, alguns abomináveis, que lançaram sobre a PRF um véu de desconfiança. Disse ainda que a reputação da instituição foi manchada. Fernando assume após uma relação conturbada entre o presidente Lula e a PRF nos últimos meses do ano passado. Isso porque você deve se lembrar, no final do governo Bolsonaro, o diretor da corporação, Silvinei Vasquez, foi exonerado e aposentado pela corporação. Ele foi investigado por suspeita de ordenar a realização de bloqueios em rodovias no dia do segundo turno das eleições, mesmo após proibição por parte do TSE. O novo diretor afirmou que a corporação não vai compactuar com investidas contra a democracia brasileira. Os valores genuínos da PRF, como educação, civilidade, respeito ao próximo, são imprescindíveis para a nação. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de Estado, não tem partido e não irá pactuar com qualquer investida contra a democracia. Que haja justiça para todos, que haja paz para os brasileiros. Na edição da manhã do Panorama, a Bianca Santos lembrou que hoje os atos golpistas de 8 de janeiro completaram um mês. E uma notícia relacionada ao tema é que hoje a ministra da Cultura, Margarete Menezes, confirmou que uma empresa suíça se ofereceu ao governo brasileiro para reformar o relógio de Balthazar Martinot do século XVII, que foi destruído nos ataques de radicais bolsonaristas. A peça foi trazida por Dom João VI ao Brasil em 1808, durante a fuga da família real portuguesa das tropas de Napoleão Bonaparte. A obra é feita com casco de tartaruga e um tipo de metal que não é mais produzido já há algum tempo, por isso a dificuldade da reforma do material.
Margarete Menezes disse que o embaixador da Suíça aqui no Brasil fez a comunicação de uma empresa suíça que trabalha com relógios e que ofereceu a reforma pela experiência que eles já têm com o trabalho de reforma de relógios. No encontro que teve com jornalistas hoje de manhã, Margarete Menezes falou ainda que o governo prepara mudanças na Lei Rouanet com o objetivo de descentralizar a distribuição de recursos e atingir projetos culturais fora do eixo centro-sul do país. A ministra disse também que vai recriar o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. E olha só, uma notícia boa para quem está esperando o resultado do Enem, está aí na ansiedade. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a antecipação do resultado do Enem. Ele estava previsto para sair no dia 13 de fevereiro, mas será divulgado amanhã. O anúncio foi feito durante a divulgação dos dados do Censo Escolar de 2022. Esses dados mostram, por exemplo, que no ano passado 1 milhão de crianças e jovens entre 4 e 17 anos estavam fora da escola. Escolas de educação básica no Brasil tiveram, ano passado, 714 mil matrículas a mais em comparação ao ano anterior, um aumento de 1,5%. As matrículas na rede privada chegaram ao nível de 2019 e para o INEP esse aumento é um reflexo do controle da pandemia. O outro dado revelado pelo censo é que caiu o número de matrículas na EJA, Educação de Jovens e Adultos, e também houve uma mudança no perfil de quem busca essa modalidade de ensino. Agora o perfil principal é de jovens que não tiveram uma presença regular. O ministro, em seu discurso, falou em desmonte da educação na gestão passada. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir conectividade às escolas? Ao contrário, foi o Congresso Nacional que aprovou, inclusive o presidente vetou repassar recursos para que os estados pudessem garantir a conectividade lá. Qual foi o papel do MEC durante a pandemia nesse país? Nenhuma. Quando na verdade devia ter convocado os governadores, convocado os prefeitos, para que a gente pudesse ter uma ação forte para... E qual foi a decisão também de recuperar a aprendizagem depois da pós-pandemia? Importante lembrar, que esses dados do censo divulgados hoje são muito importantes para embasar políticas públicas na educação e para regular também a distribuição de recursos. Trata-se de uma ferramenta para compreender de fato a situação educacional do país. E agora eu trago a atualização sobre a ofensiva que começou essa semana para retirar garimpeiros ilegais do território Yanomami. Em Roraima, um avião foi destruído por uma operação do IBAMA, além de um helicóptero, um trator e estruturas de apoio logístico ao garimpo ilegal. A ação também prendeu 2 armas e 3 barcos com aproximadamente 5 mil litros de combustível. Essa operação é realizada em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública e a FUNAI. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas viajaram hoje a Boa Vista para acompanhar os trabalhos. O governo federal informou que foram identificadas 75 pistas de pouso e decolagem clandestinas próximas à terra Yanomami, em Roraima. O transporte aéreo irregular na região é operado por criminosos até de fora do país. Desde semana passada, a Força Aérea Brasileira aumentou o controle sobre a reserva. E ainda falando sobre garimpo ilegal, um decreto do governo do Pará colocou 15 municípios do estado em situação de emergência ambiental. A medida, com prazo de 180 dias, permite ampliar as ações de fiscalização contra crimes ambientais, como desmatamento e garimpo ilegal. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre essa decisão. Desmatamento, garimpo, a todas as ilegalidades ambientais que estejam acontecendo no estado. Lembrando de que nós temos apenas 25% do nosso território sob gestão do estado, o que é um desafio, claro, que nós possamos olhar o estado como um todo. Mas o fundamental é que com este decreto nós poderemos ampliar e reforçar o número de efetivo de pessoas que estarão em campo fiscalizando. Também a contratação de aeronaves e estrutura logística para melhorar a presença da fiscalização e do combate às ilegalidades ambientais. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado é quem vai coordenar a articulação com os demais órgãos para definir as estratégias de prevenção e de combate ao desmatamento. E agora uma pequena pausa no noticiário para dar um recado do patrocinador desse podcast. Na volta, as atualizações do terremoto na Turquia e na Síria.
Iniciativas sociais relacionadas ao esporte e à educação são capazes de mudar o mundo e transformar significativamente e verdadeiramente as histórias das pessoas. O Banco BV, um dos maiores bancos do Brasil, confia na força do esporte como motor para fazer a diferença e gerar valor para a sociedade. Para o banco, o esporte é um elemento de conquista, uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Em novembro, a plataforma de esportes do BV completou 4 anos. O banco começou em 2018 esta iniciativa, apoiando 6 projetos sociais de atletas e ex-atletas. Hoje já são 10. Conheça outras atuações do banco com impacto social, acessando bv.com.br/sustentabilidade. Siga também nas redes sociais, @BancoBV. Panorama CBN. De volta ao noticiário e olha só, atendendo a um pedido do governo federal, vai sair de São Paulo uma comitiva de agentes brasileiros que vão atuar na tragédia dos terremotos na Turquia. Até o fim da tarde desta quarta-feira já tinham sido confirmadas mais de 11.500 mortes na Turquia e na Síria. Um avião da Força Aérea Brasileira vai levar ao país 42 homens, sendo 26 militares paulistas, 22 bombeiros, 2 médicos e 2 integrantes da Defesa Civil e também 6 agentes de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo. O grupo vai ser chefiado pelo comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Coronel Carlos Alberto de Camargo Júnior, que disse que a comitiva é altamente especializada. São altamente especializados, né? A especialidade principal para a ocorrência é busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Consiste em localizar, acessar uma vítima nos escombros, ainda com ou sem vida, né? E estabilizando o local em condições de segurança, fazer a remoção daquela vítima, cuidando dela ou, infelizmente, aí dos corpos. Tem desafios, né? Desafio é você estar num país estrangeiro, né? Que fala uma língua muito diferente, né? Às vezes do próprio inglês, né? E o frio local. Mas nós estamos preparados aí. Também estão sendo levados equipamentos específicos de resgate em desabamentos, além de barracas para servirem como posto de comando e abrigo de equipamentos e da tropa. A equipe também conta com 4 cães farejadores. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que a equipe deve passar pelo menos 10 dias no local. Eles estão indo com uma autonomia para ficar aí 10 dias trabalhando, né? Profissionais, a maior parte deles, sem uma totalidade, já participou de diversas ocorrências de gravidade em seus respectivos estados. Então, nesse momento, a expertise, a experiência e a mão de obra extremamente especializada dos nossos homens é o que vai fazer a diferença lá para encontrar, no primeiro momento, a nossa intenção, encontrar pessoas com vida. Paralelamente, uma outra equipe liderada pelo capitão da reserva, Léo Fará, que atuou na equipe de buscas dos bombeiros nas tragédias de Brumadinho e Mariana, também viajou para a Turquia, atendendo a um chamado da Organização das Nações Unidas por ajuda humanitária através da ONG Humus. Também partem do Brasil ações de solidariedade, como a do Instituto pelo Diálogo Intercultural em São Paulo. Esse instituto que ajuda famílias turcas que vivem no Brasil a conseguirem contato com familiares no país. O instituto lançou uma campanha para apoiar a aquisição de insumos. Quem explica é o presidente Mustafa Göktepe. A gente se juntou a uma campanha já iniciada com uma instituição americana. Estamos arrecadando fundos para atender as necessidades básicas, mas estamos planejando fazer alguma ação aqui no Brasil diretamente, também talvez com coleta física de ajuda. Está tudo complicado, né? Os transportes aéreos, chegar aos locais de terremoto, então ainda tem uma falta de organização grande. Então a gente está conversando como podemos ajudar e fazer as pessoas ajudarem melhor. As instruções para doar estão disponíveis no Instagram do Instituto, no @pelodiálogo. E agora, voltando a falar do terremoto em si, a situação é crítica, principalmente na Síria, pela dificuldade de chegada de insumos e equipes por diversos motivos. Por exemplo, as relações diplomáticas rompidas entre Síria e vários países e o fato de boa parte da área afetada estar sob controle de rebeldes do conflito civil armado e não do governo. Como exemplo desse lado da tragédia, a Al Jazeera ouviu um homem, Malek Ibrahim, de 40 anos, que passou os últimos 2 dias cavando os escombros com as próprias mãos em busca de 30 familiares que estão desaparecidos em Besnaia, um vilarejo no nordeste do país, na fronteira com a Turquia.
Esse homem já encontrou 10 corpos. Na Turquia, o cenário também segue grave. O coordenador de uma organização humanitária que atua na região disse que a situação é extremamente difícil. O fornecimento de energia elétrica é incerto, assim como a comunicação por telefone, e muitas pessoas estão dormindo em carros durante a noite. Segundo ele, a maior necessidade é de itens para manter as pessoas aquecidas no frio. Na Síria, a demanda mais urgente é o recebimento de água potável, assim como de comida e abrigo. A ONU está liberando 25 milhões de dólares para a emergência nos 2 países. Ainda no cenário internacional, hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma visita a Londres. Depois de quase um ano fazendo discursos por vídeo, ele começou a apostar na diplomacia presencial para garantir reforços de aliados na guerra contra a Rússia. Em dezembro, ele foi a Washington na primeira viagem presencial. A agenda na capital inglesa incluiu um encontro com o premier Rishi Sunak, um discurso ao parlamento britânico e uma visita ao rei Charles III no Palácio de Buckingham. À noite, ele deve ir a Paris. Em nota, o Sunak afirmou que a viagem de Zelensky é prova de sua coragem, determinação e luta, além de evidência da amizade inabalável entre os países. Lembrando que o Reino Unido tem sido um dos maiores aliados de Kiev na Europa desde que a guerra estourou. E agora uma novidade sobre o caso do jogador Daniel Alves, preso desde 20 de janeiro em Barcelona, acusado de estuprar uma mulher em uma boate no final de 2022. Ele relatou agora uma nova versão do que aconteceu na noite, mas já é a terceira vez que o atleta conta uma história diferente. Na semana passada, a defesa de Alves entrou com um pedido para que o jogador respondesse em liberdade o inquérito e criticou a prisão determinada pela juíza do caso. Em resposta, a magistrada afirmou que havia indícios suficientes de que aconteceu um estupro e não acolheu o pedido, afirmando que havia o risco de o atleta fugir do país. E para finalizar essa edição de hoje, uma notícia do esporte. Foi realizado hoje o sorteio dos jogos da Copa do Brasil e durante o evento, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou que a partir de 2027, todos os clubes que participam das séries A até a série D do Brasileirão terão que ter uma equipe feminina. Notícia boa, né? E sobre o sorteio da Copa do Brasil, as 2 primeiras etapas são disputadas em partidas únicas. 80 clubes participaram do sorteio desta quarta-feira, mas, além desses, 12 equipes já estavam pré-classificadas para a terceira fase. Esse ano, a Copa do Brasil terá uma premiação recorde, com aumento no valor das cotas em todas as fases, o que significa um valor total de R$ 420 milhões distribuídos ao longo da competição. E com essa notícia, a gente finaliza a edição da noite do Panorama CBN desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. A sonorização foi do Daniel Mesquita. Muito obrigada pela sua companhia. Reforço aqui os nossos canais de comunicação. Você pode mandar um e-mail para barbara.falcão@cbn.com.br. Amanhã de manhã tem a edição da manhã do podcast com a Bianca Santos. Um abraço e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.